E aí galera, vamos começar aqui a nossa aulinha de escultura. Hoje a gente vai estar fazendo o segundo premolar inferior. Já estamos com nossos materiais, as medidas que a gente vai usar. E é isso, bora começar galera. Pra gente começar aqui, a gente já vai começar fazendo a medida cérvico-oclusal, que no caso é a altura da coroa. A medida é de 8 mm, mas eu recomendo vocês colocarem 1,5 ou 2 mm a mais por medida de segurança, caso tenha que fazer um desgaste a mais no polimento ou por causa de algum erro. Feita a marcação da altura, agora vamos fazer a separação das faces, a marcação das 4 faces, começando com a vestibular, a oposta à lingual e as laterais proximais mesial e distal, lembrando que a mesial vai ficar à direita da face vestibular, já que a gente está fazendo um premolar inferior direito. Paralela agora à marcação da altura que a gente fez, a gente vai adicionar uma segunda marcação que vai ajudar a gente a fazer o início da raiz e o colo do dente. Essa marcação eu adiciono 2 ou 3 milímetros, eu adicionei 2,5 e ela vai ficar aqui paralela embaixo da altura da linha cérvico-oclusal que a gente já tinha marcado. Feita a segunda marcação, agora já começa a fazer o desenho da face vestibular. Eu fiz uma pequena marcação aqui no colo, na linha cervical, com a medida mésio-distal, para eu ter uma noção do tamanho do desenho que eu vou fazer. Eu adicionei na verdade 1 centímetro, 1 milímetro a mais, com uma margem de segurança. E o desenho da face vestibular ele é um desenho trapezoidal, vai ser algo mais ou menos assim que vocês vão estar fazendo. E para a gente fazer o mesmo desenho na lingual, eu traço uma linha pela oclusal, para quando a gente for fazer o desenho na lingual, a gente tem um ponto de referência de como fazer o desenho, como vocês estão vendo agora. O desenho pronto nas nossas faces vestibular e lingual, agora a gente já pode tirar o excesso de cera das faces mesial e distal. Lembrando que por ser um trapézio, o desenho da face vestibular, isso já vai estar criando a convergência para a nossa cervical, já que a base menor, assim dizendo, do trapézio vai estar na linha cervical. Então a gente faz isso dos dois lados, mesial e distal. Fiz de um lado e agora feito do outro, vou dar uma cortada. A gente vai fazer o desenho das faces proximais. Então a gente vai fazer o desenho de uma vista mesial ou distal. Para isso eu fiz mais uma vez uma marcação na cervical com a medida, para eu ter uma noção do tamanho de onde eu posso começar a fazer meu desenho. O formato que essa face vai ter, o formato do desenho, eu não sei explicar para vocês direito, então eu coloquei essa imagem representando assim, mais ou menos como deve ser o desenho. Feito esse desenho, mais uma vez traço uma linha pelo oclusal para a gente ter um ponto de referência na lingual para fazer o desenho, já que eles têm que ser iguais por serem opostos. Já com o desenho nos dois lados, mesial e distal, agora a gente pode tirar o excesso de cera da face vestibular e da lingual. Faço a marcação aqui na cervical, porque além de me ajudar a marcar até onde eu posso cortar, auxilia já na hora de passar o estilete. Eu recomendo passar o estilete do que com a Lecron, pode demorar bastante, então você ganha algum tempo fazendo com o estilete. A Lecron eu uso para ela deixar um pouquinho mais plano, o que eu tirei de excesso em um lado, então só para alinhar mesmo eu passo a Lecron. A vestibular vai ficar mais ou menos assim, ela vai ter uma inclinação em direção à oclusal, uma inclinação relativamente acentuada, não tanto quanto seria no primeiro pré-inferior, mas é uma inclinação bem interessante. Com os cortes feitos aqui na vestibular na lingual, seguindo aquela segunda linha que a gente tinha feito abaixo da linha cervical, eu começo a fazer com a própria Lecron tipo um bisel, uma rampinha
que vai me ajudar depois para fazer cervical, e eu também acho que facilita na hora de esculpir. Agora que todas as faces já estão cortadas, eu vou fazer uma medida aqui com o paquímetro para ver se está na medida que eu quero. Lembrando que eu adicionei 1,5 milímetro em cada lado, então estava na medida que eu queria, já podemos seguir. Então, agora a gente vai começar o processo de arredondamento e convergência de todas as faces, começando aqui com a crista longitudinal. É ela que dá o aspecto arredondado da face vestibular e que vai formar a bossa na parte central do dente. No caso, a gente vai tirar com a Alecron pelas laterais da face vestibular, lateral, mesial e distal. A próxima convergência que a gente vai estar fazendo é a conversão das faces proximais, mesial e distal para cervical. O desenho trapezoidal que a gente tinha feito já auxiliou nesse processo, a gente só vai dar mais um acinturamento aqui na parte cervical com a própria Alecron e já fazendo um arredondamento nessa parte cervical com a Alecron. A partir disso, a gente já pode começar a fazer o arredondamento de todos os ângulos vivos, já que um dente ele não vai ter quinas, arestas, né? A gente vai ter faces, então ele precisa ter um formato redondo, especialmente o segundo premolar inferior. Em vista oclusal, ele vai ter um formato bem arredondado. O que a gente vai fazer então com a Alecron, a gente vai fazendo uma raspagem em todas as faces para remover essas arestas, essas quinas do dente, até ele ficar bem lisinho. Beleza, agora a gente vai fazer um corte na oclusal para diferenciar a altura das cúspides vestibulares com as cúspides linguais. Lembrando que a gente vai fazer um dente tricuspidado. E as duas cúspides linguais, elas vão ser mais baixas do que a vestibular. Então por isso que a gente faz esse corte, para deixar a lingual um pouco mais baixa. Agora eu vou continuar arredondando o meu dente, porque sem o arredondamento acho que ele vai durar por todas as etapas, até o final da escultura você vai ter que estar arredondando. Você vai analisando o que você acha que tá bom, o que não tá. No caso, eu vou arredondar ainda mais o meu vestibular com um foco aqui nas cristas longitudinais, que eu acho que estava pouco convergentes, no sentido assim lingual no caso. Agora a gente já vai começar a fazer a nossa face oclusal. Começando aqui a gente vai fazer uma marcação das cristas marginais. Eu faço em cada lado, no lado mesial e distal, na face oclusal, como se fosse um V. Um V com a parte aberta para fora. Então, 2 Vs em cada lado, que eles vão ajudar a gente a marcar os sulcos e a crista marginal. E agora a gente começa com o sulco que vai dividir as cúspides linguais e a gente liga eles até a marcação que a gente fez dos 2 Vs que vão ser as cristas marginais. Então os sulcos principais eles vão ter um formato de Y, como o da imagem, vai ficar mais ou menos assim, ó. Nice. Agora a gente vai fazer o corte para formar as vertentes triturantes. Então a gente vai começar a formar as cúspides, porque até agora a nossa parte oclusal só está marcado o sulco, mas ela continua plana, né? Então, como na imagem, a gente vai pegar a Alecron e vai fazer um corte em direção ao sulco, começando sim daquele Vzinho que a gente marcou, da crista marginal. E com isso a gente vai fazendo o desgaste até a gente formar uma cúspide com um formato assim, um relevozinho em formato de V. A gente vai fazer isso primeiramente na vestibular e após agora
duas cúspides linguais, começando aqui na cúspide mesiolingual, que ela vai ser maior do que a distolingual. Então, do mesmo jeito, a gente pega Lecron, passa, começando aqui pelo V que a gente fez na crista marginal, em direção ao sulco, cavando, assim, bem de leve, não precisa ter pressa, e é isso, até a gente fazer a vertente triturante. A próxima marcação que a gente vai fazer vai ser a aresta longitudinal. Até agora a gente tinha feito, né, apenas a angulação dela, a convergência. Agora a gente realmente vai fazer o corte da crista longitudinal. E agora sim a cúspide vai começar a ficar visível. A gente vai começar a fazer o formato, o contorno em volta da oclusal da cúspide. Enquanto a gente está tirando a crista longitudinal, vocês vão ver que as cristas marginais vão ficando mais altas. Então, com isso, você já pode ir também reduzindo a crista marginal enquanto você faz o corte da crista longitudinal. No caso, a crista marginal é a que passa pelas faces proximais, né? Vocês vão ver que agora o formato da cúspide fica mais evidente. A gente já fez então a vestibular, vamos começar a fazer o mesmo processo na lingual. Se você quiser, você pode traçar uma linha, um desenho imaginário, pode só fazer a cúspide, mas no caso é só passar Lecron, assim, no sentido de bisel, para fazer a crista longitudinal. Agora que a gente consegue visualizar as nossas cúspides, tanto vestibular quanto lingual, a gente pode fazer os cortes das vertentes triturantes, marcação dos sulcos de uma forma mais fácil. O que eu vou fazer nesse momento é cavar ainda mais em direção ao sulco, para deixar as cúspides em formato mais realistas, né? E é isso, vai ser o arredondamento das cúspides no caso. E por fim vai ficar mais ou menos assim. Agora o nosso dente está tomando uma forma, ainda está bem grosseiro, mas já vai estar muito melhor. Agora repare que as nossas duas cúspides linguais, elas estão na mesma altura. E é isso que a gente vai mudar agora. A nossa cúspide mesiolingual, ela tem que ser mais alta e maior do que a distolingual. Então eu vou fazer uma raspagem aqui com a Lecron na distolingual, tanto em altura quanto em tamanho. Então, isso tudo para evidenciar a mesiolingual. O leitinho tá cada vez ficando mais no formato ideal. A próxima marcação que a gente vai fazer, a gente já fez um pouco antes, mas o segundo premolar inferior ele tem uma parte cervical mais acinturada. Então a gente vai fazer uma convergência agora ainda maior na parte da cervical. A gente vai fazer um corte do terço médio das faces proximais em direção à cervical, para ficar bem evidente os pontos de contato das faces proximais que se encontram nos terços entre mésio e oclusal da face mesial e distal. Uma das convergências que não está muito evidente ainda
era a convergência da mesial da distal para a lingual, né? Que a lingual sempre vai ser menor. Então eu estou fazendo um arredondamento aqui na lingual para deixar ela menor do que a vestibular. No caso do nosso dente 45, a lingual ela tem uma convergência bem pequena. Então assim, a lingual ela pode ser do tamanho da vestibular, mas é bom a gente deixar essa evidência de que a lingual está menor do que a vestibular. Ainda na nossa face lingual, a gente tem um sulco na nossa face lingual, o sulco que divide as duas cúspides, a médio e disto lingual. Então é um sulco que vai escorrer pela face, e fiz uma marcação e é só cavar com a Alecron, uma coisa bem simples, bem tipo de leve, porque é um sulco bem raso, não é um sulco profundo, não vai ficar muito marcado. Feito nosso sulco lingual e um pouco de arredondamento, vocês podem ver que a cúspide disto lingual agora está menor do que a média lingual, que é o que a gente queria. Seguindo, vamos fazer a nossa raiz, o nosso colo. Claro, a gente vai fazer só uma parte da raiz, que a gente não precisa fazer ela completa. Seguindo aquela segunda linha que a gente tinha feito, e já tinha feito uma marcação, a gente vai fazer uma raspagem em todos os lados. Eu usei Alecron, mas eu recomendo vocês usarem o estilete nesse momento, que ainda tem muita cera, então vai poupar um pouco de tempo para vocês. Depois de tirar essa parte de excesso de cera que a gente começa a fazer a marcação agora em si do colo. Lembrando assim, não sei se vocês aprenderam assim, mas a face vestibular e lingual a gente faz uma carinha feliz, e a face mesial e distal é uma carinha triste. É só para facilitar lembrar. E depois disso a gente continua cavando para fazer a marcação assim bem evidente, né, do colo, e a raiz num nível inferior. Essa parte eu demorei bastante porque eu só usei a Alecron, eu não tenho a Hollenbeck é muito boa para fazer a marcação do colo, mas também perdi muito tempo por não ter usado o estilete. Feito todo o colo, a gente começa o procedimento aqui de polimento. Você pode fazer o polimento com a meia, tem gente que faz com sabão. Acho que o ideal é todo mundo fazer com a meia, é o mais fácil, que é basicamente com a meia você esfregar o dedo, ou com uma flanela, esticar a meia e esfregar ao redor da cera. Processo que vai levar um tempinho, mas é esse procedimento que vai dar a beleza ao dente. Feito então o nosso polimento da raiz, do nosso colo, a gente vai começar a fazer os retoques finais da coroa. Eu ainda vou dar um arredondamento que eu não estou satisfeito, acho que esse que é o segredo do arredondamento.
infelizmente não tenho essa habilidade de que algumas pessoas têm de em um corte já fazer as convergências e tamanhos, etc. Então, o que eu vou fazendo durante toda a escultura, eu vou fazendo arredondamento das áreas que eu acho que precisam. O que eu quero nesse momento é fazer um oclusal com formato mais arredondado. Então, continuo fazendo arredondamento dos ângulos vivos para que realmente não exista nenhuma quina, somente faces e não lados no nosso dente, mas faces. Agora, a circunferência, né? O entorno da nossa face oclusal está mais arredondado. E agora que a gente fez a parte externa, eu vou fazer o arredondamento interno das cúspides e cristas marginais. Agora que o nosso dente está arredondado, nossas cúspides estão mais desenhadas, a gente vai fazer o polimento da coroa. Então a gente vai polir todas as faces, incluindo a oclusal. Polimento do mesmo jeito que a gente fez na raiz, mas agora acho que a gente tem que ter mais cuidado no polimento, porque pode ocorrer a quebra do dente na linha da cervical, que já me aconteceu algumas vezes. Então muito cuidado para não botar muita pressão na hora do polimento da coroa e acabar quebrando o teu dente. E bem agora que eu tô gravando o áudio, decidi chover aqui na minha cidade. E por fim a gente vai fazer os nossos sucos secundários. O suco secundário não seria obrigatório, mas é interessante fazer que fica mais legal, né? O suco secundário ele vai te deixando mais evidente a crista transversal, que seria a parte da cúspide que fica entre as vertentes triturantes. Seria tipo a aresta da cúspide, a parte central dela. Para fazer o suco secundário a gente faz linhas de marcação e a partir dessas linhas a gente cava no sentido das cristas marginais, como a gente já fez quando eu estava fazendo as vertentes triturantes. É o mesmo procedimento.
Isso é mais fácil de fazer na cúspide vestibular. Na lingual acaba sendo mais difícil de tirar esses excessos. Então, apenas marcando os sucos secundários e fazendo um levezinho desgaste neles, acho que já fica bem tranquilo. E agora, finalmente, para a gente finalizar de vez, a gente vai polir mais um pouco o nosso dente, em especial a parte oclusal, para deixá-la bem lisa, sem muitas marcações fortes, apenas os sulcos principais e sucos secundários, que é o que a gente quer. No final, o nosso dente ficou assim. A minha cera ela é bem branca, então até que fica bem marcado os sulcos. E isso vai variar de acordo com a cera de vocês. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que ele possa ter ajudado alguém. E é isso. Tive até que esculpir 2 dentes que eu errei o primeiro. Mas valeu, gente.